Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, conversando hoje com Oswaldo Mendes. Oswaldo, a gente está falando aí de política, de aumento de salários aí de 78% do judiciário, você citou a Lava Jato. Como você vê esses escândalos? Lava Jato, Mensalão, que já tem um certo tempo, outros que estão aí aparecendo. Eu acho que eu ligo tudo a essa coisa de você ter criado um país do cada um por si, entendeu? Se a lei é essa, se eu tenho um poder maior de eu pegar uma fatia maior, eu vou dar um jeito. Porque a gente instituiu, quer dizer, o tal crime organizado que a gente fala, já está instituído, meu. A prática nossa aqui, essa prática cartorial que é da história brasileira, de nada faz se não tiver o jeitinho, se não tiver a propina, se não tiver Isso daí começa na nossa formação, parece que isso aí está ligado, é atávico, entendeu? Ou o país muda o projeto dele como um país, como nação. País nós somos, nação é que nós não sabemos. Quem é que, tirando os militares que tinham um projeto, quem é que tem um projeto de nação? Dos nossos governantes, dos nossos ministros, das pessoas pensantes. Projeto é de poder. Eles têm projeto de poder. Que não Seja quem for, PT, PSD, mas aí é que é ruim, muda o partido, as pessoas, mas a aí política, é perverso. a prática é a mesma. Eu acho que você deve almejar, eu acho que o partido, a função de um partido é almejar o poder, sim. Por quê? Mas para mudar, não poder pelo poder, né? Não diria para mudar, é para levar um conceito de país. Que país? É que nem quando você elege um prefeito. Vamos trazer para a nossa realidade. Para o dia a dia, porque daí a gente vai entender lá em cima. As pessoas elegem o prefeito porque o cara vai asfaltar minha rua. Voltando naquele negócio da política de resultado. Asfaltou minha rua, eu voto nele. Tá bom, mas ele asfaltou sua rua porque é a obrigação dele. O poder público asfaltar. Não é que ele é bonzinho. Não é que ele é bonzinho. Se ele estendeu a rede de água e de esgoto até o seu bairro, até a sua casa, é porque é a função do poder público. A gente paga o poder público a executar isso. E ele com isso vai gastar mesmo na saúde, fazendo saneamento. Exatamente. Se tiver saneamento, vai gastar menos na saúde. Então, nós não podemos fazer do voto, que a única coisa que a gente tem é o voto, fazer uma moeda de troca. Se você melhorar aquela minha calçada, ou se você arrumar um emprego pro meu tio... Que é pior do que asfaltar a rua. Mas é a mesma coisa, porque é uma corrupção, daí eu voto em você e te consigo. Enquanto a gente estiver agindo assim, a gente está dando corda e está justificando os lava-jatos, os mensalões e todos os atos de corrupção do crime organizado. Porque a gente reclama muito da política lá em Brasília, e tem que reclamar porque ela anda mal, né? Mas o problema é que começa no município a coisa. Não começa em Brasília. O negócio já começa na cidade, mal, aqui. O que você faz para melhorar a sua cidade? Sabe, se você mudar essa relação, a sua relação com o poder público da sua cidade, e quando uma cidade médias, porque as cidades viáveis, as cidades humanas, são cidades do tamanho de Tupã, um pouquinho mais talvez, até 100 mil habitantes. Isso não sou eu que falo, são os urbanistas, técnicos, cientistas que falam isso. Quando passa de 100 mil já começa a vir. Os problemas são muito maiores. São muito maiores. Então, eu ouço muita gente em Tupã fala assim, a cidade tem que crescer. Eu falo assim, não tem que crescer. Ela tem que se organizar melhor. Isso você pode... Ter mais qualidade, não mais quantidade. Não é quantidade. Não é ter mais não sei quantas ruas, mais quantos prédios, mais não sei o quê. Não, é ter qualidade de vida. Numa cidade como Tupã, é possível você lutar, você como cidadão, lutar pela melhoria da qualidade de vida e vigiar. E você tem proximidade com o vereador, você tem proximidade com o prefeito, né, com a associação de bairro. É diferente de uma cidade como São Paulo, mesmo Campinas, que não é uma capital. Você, para falar com o prefeito, é impossível. Pois é, mas aqui nós vendemos voto para isso. Vende o voto para o pastor, para o padre, para o professor que você conhece, para o amigo que não sei. Você vende o voto, porque vou votar no pastor, porque espera, ele é bom pastor lá na igreja. Ele é bom pastor, não quer dizer que é bom político. Não tem nada, bom administrador, sabe? Então quem é que está cuidando? Quer dizer, por que de repente nós estamos nessa situação? Porque há muito tempo, que cidade nós queremos? Aí que tá, chega numa cidade como Tupã e eu penso no país depois, eu transfiro isso e vou entender o país. Que cidade eu quero? Eu quero uma cidade de 200 mil habitantes? Será que é isso? Deixar para os nossos netos, bisnetos, uma cidade maior ou uma cidade melhor? Se é uma cidade melhor, como é que nós temos que agir? Que projeto de cidade você tem? Então, você, não, vou cuidar da periferia, porque cuidando da periferia eu cuido do centro, porque não
transfere os problemas para o centro. Será algum pensamento administrativo, de gestão, você tem que ter. E pensar economicamente, que recursos eu tenho. E planejamento a médio e longo prazo, né? Coisa que não existe no Brasil. Para o futuro. Nas cidades não existe. Cada prefeito que entra, ele tem um planejamento, e muitas vezes ele tem um planejamento no início do mandato que é diferente daquele dele do final, ele mesmo se contradiz. Porque, por exemplo, você vê, no nível nacional, houve um esforço que começa lá atrás, vamos ser justos, de maior distribuição de renda. O Estado fazia essa distribuição de renda com as bolsas que começaram lá com Cristóvão Buarque, em Brasília, com Bolsa Escola, aqui em São Paulo com o prefeito de Campinas, depois de São José com aquelas bolsas. Bolsa também era ligada à educação e ligada à Bolsa Leite, Bolsa Gás, que depois foram agrupadas numa grande bolsa. Eu acho que tem uma função, sim, não sou contra isso, não, porque ela atende a uma necessidade imediata. Você pega e dá condições para as pessoas, pelo menos, se alimentarem e viver com o mínimo necessário. E estudarem, né? Também, o que é muito importante. Pois é, mas a gente fez isso e o que a gente quer mais? Agora, mas paralelamente a isso, nós criamos uma sociedade em que você estimula o consumo desenfreado. Então, se o valor é consumir, se eu ganho a minha bolsa, eu quero mais dinheiro para consumir mais, porque você falou que eu tenho que consumir, eu tenho que comprar carro, eu tenho que comprar não sei o quê, eu tenho que gastar energia elétrica, porque a energia elétrica é barata. E aí o governo diz que esse aumento de consumo está gerando inflação, e aí tem que combater a inflação. Pois é, mas que valor... Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come... Porque não tem um projeto de nação. Sabe, você faz uma coisa porque você está almejando uma coisa maior. Então você cria a bolsa, no caso Bolsa Família, foi um valor, eu acho que sim, eu acho que tem sua importância. Tem sua importância, não sou contra não. Todo mundo fala assim, isso daí é demagógico. Tudo bem, o que fizeram uso disso, demagógico, partidário, é outra instrumento história. Eleitoral. Tudo bem, mas ela em si, ela ajuda a resolver um problema imediato, que é bom que resolva. Só que você não pode parar aí, e nós paramos. Porque uma hora a bolsa tem que acabar. Não sei se... A pessoa tem que começar a caminhar por pernas Porque não próprias, custa né? nada, vocês querem saber? Todo mundo fica falando bolsa, não sei o quê, os que são contra. No PIB e na arrecadação do país, o peso dessas bolsas é isso aqui, ó. É muito pequeno, não pesa. Pesa menos do que o aumento do judiciário que a gente falou no bloco anterior, ou dos políticos, ou dos gabinetes inchados de fundo. Pesa mais os custos aí do que no Bolsa Família, por exemplo. Então, não é o Bolsa Família que é o problema é que nós não sabemos o que nós queremos fazer com isso. Porque o mesmo governo que faz isso, estimula o consumo, porque acha que não, tem que estimular o consumo, porque daí a indústria vai trabalhar. Assim, calma, vamos equilibrar isso. A indústria tem conta de dar demanda, porque dar conta da demanda dessa... Até hoje nós somos consumo. Um país atrelado, eu não entendo nada de economia, entendo que o cidadão comum pode e alcança entendimento. Mas, desde o governo do Lula e antes dos governos anteriores, a preocupação em atender a indústria automobilística. Já começa isso lá atrás. Mas eu lembro que era tão grande essa preocupação, nos anos 80, por exemplo, que se dizia que a indústria automobilística mandava no governo. Verdade ou mentira, eu não sei. Mas eu lembro que continua mandando. Que era um senso comum dizia isso. Continua mandando, Edu. Quer dizer, hoje se pensa que... Só que ela já teve o papel dela no desenvolvimento, na política de desenvolvimento. Lá atrás, no JK, os governos anos 50, tudo bem, se justificou. Aquela transformação do Brasil agrário para um Brasil industrial mais desenvolvido. Teve um papel importante. Então. Só que agora você fala assim, não, nós não podemos nos apoiar, é que nem a cultura do café. O Brasil, historicamente, vivia do café. Agora a gente vive da indústria automobilística. Só que a indústria automobilística está restrita a alguns centros produtores industriais. E o país também não precisa mais de carro. Só que o governo faz políticas econômicas, as políticas pontuais para beneficiar a indústria automobilística. Foi assim com a redução de IPI para o carro. Em São Paulo, a gente vivia, na cidade de São Paulo, e aqui também, mas a gente vivia uma contradição, quer dizer, tinha um governo federal do mesmo partido que estimulava a compra de carro
carro zero, quer dizer, então se eu tenho um carro, ele está me dando condição de comprar mais um, tá bom, então deixo esse carro para minha filha, para minha tia, para minha avó. Para usar no horário de rodízio. De rodízio, aumento o número de carro, coisa. Daí vem o prefeito também e fala assim, não pode andar. Os carros não podem andar, tem que andar de bicicleta ou a pé ou de ônibus. Congestionamento, poluição, está muito grande, a gente tem que dar um jeito, a cidade não está mais... Claro, porque não comporta, não cabe. Não cabe. Agora, essa é uma questão física, né? Então, esse partido que criou isso é um partido que não pensa globalmente, que está pensando setorialmente. Resolvi aqui na indústria automobilística e agora aqui na cidade você pode xingar, cair de pau nos carros, manda os carros ficar em casa, porque eu já vendi, o carro já está vendido. E agora saiu recentemente, nessa semana, uma medida do governo, não sei de onde vai sair o dinheiro, mas sempre se acha um lugar, que é o seguinte, para a indústria que demite, o governo fala assim, não demite não, que eu pago uma parte do salário, para não fazer aumentar o índice de desemprego. E sabe qual é o setor que vai ser mais beneficiado? De novo, o automobilístico. Então Lula, você já trabalhou, o PT nasceu lá, mas o PT não é mais um partido dos metalúrgicos. E no metalúrgico não, da indústria automobilística. Porque os metalúrgicos, as notícias que eu tenho do ABC, de pessoas que eu conheço, de fábrica, assim, de uma indústria que tinha 120, que é pouco funcionário, que tinha 120 empregados, que demitiu no último mês mais de 60, mais da metade. Quer dizer, agora fica o governo criando para resolver o problema lá, desculpe, a indústria automobilística tem que se resolver. Foi a mesma coisa. Mas o que vai fazer com os trabalhadores? Aí o sindicato tem que começar a pensar. Lembra que eu falei lá no começo que o grande problema dos sindicatos é que eles ficaram na política de resultado e esqueceram de ser politizados, eles viraram partidários. Estão dependentes do dinheiro porque eles pararam de pensar. Então eles querem, de onde vem o dinheiro, eles não querem saber. O meu está aqui. Igual dos caras do Lava Jato, viu? Igualzinho. Só que agora eu faço com coisa oficial, o governo me dando. Então, quer dizer, como é que você quer... Você fala do Lava Jato, eu acho que isso é tão perverso quanto você criar essas políticas. Me lembra... Aí fala assim, bem, o sindicato dos metalúrgicos, né, já mudou. A indústria automobilística já não é mais a locomotiva da economia, não carrega mais a economia nas costas. Hoje você tem o setor agropecuário, você tem, enfim, serviços, principalmente serviços. Me lembra, quando eu estava no jornal, estava na Folha de São Paulo, início dos anos 80, e o jornal, a direção do jornal, resolveu informatizar o jornal. Era uma mudança total. E a Folha comprou, na época, na verdade era de segunda mão os produtos, os computadores que vieram e o sistema que veio dos Estados Unidos. Eram computadores que só tinham editor de texto, aquela tela assim... Editava o texto, mas dava... piscando. Mas não dava tinha nem o Windows, provavelmente. Não, mas era um sistema, eles compraram um sistema para o jornal. O Windows não, o Windows isso é posterior. Não, isso é moderno. Você está falando da idade... Estou falando da idade média, da idade... da pedra do computador. Então, na redação, compraram os computadores, brutamontes, né, grandes, que tinha um sistema de texto, você escrevia o texto, mandava, então não tinha aquele negócio mais de escrever matéria na máquina de escrever. Máquina de escrever, procura lá que vocês vão ver, vocês mais jovens. O negócio você batia. Já ouviram falar, mas nunca viram. Já saía impresso assim. Então, daí você mandava a matéria direto, para fazer o jornal, enfim, o jornal estava sendo informatizado, vocês sabem mais dessa linguagem do que não precisa explicar. Naquele momento, não só o sindicato, mas principalmente os colegas na redação falaram assim, isso vai acabar com o nosso trabalho, está vindo a máquina para destruir, não sei o quê. Parece que é uma coisa recorrente na evolução, não só do capitalismo, né? Lembra os teares no início da Revolução Industrial na Inglaterra. Máquina a vapor. Quebrar as máquinas, né? Que teve a quebra das máquinas. Como se quebrando as máquinas eu resolvesse o problema. Então havia gente assim na redação, eu me recuso a trabalhar nisso, não sei o quê. Como eu estava em cargo de chefia, eu tinha uma das funções que me deram, assim, você tem que conversar com a redação, você é o cara encarregado de conversar com a redação e convencê-los que eles têm que aprender a lidar com essa máquina, que daqui a um tempo vai ser só isso, não vai ter mais máquina de escrever, papel, isso daí vai desaparecer. Como desapareceu? Como desapareceu.
Mas foi muito difícil. Então daí o esforço era chegar para os colegas e fazer, gente, é inevitável. Ou você domina isso, ou você será dominado por essa máquina. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, não deixe que ela te engula. Domine-a. Tira dela o que ela tem de melhor para te oferecer. E realmente, hoje, né, que eu não vivo sem computador, vivo sem celular, por exemplo. Não preciso, mas sem computador eu não vivo para escrever. Eu falei assim, como é que a gente conseguia fazer jornal no papel, juntando letrinha, coisa com a rapidez e com a facilidade que você tem hoje. Ou seja, sobrou tempo para a gente pensar. Né? A informatização nos dá tempo para outras coisas. Ela tirou o trabalho pesado, da mesma forma que o avanço da indústria, da tecnologia, da ciência, tirou o peso do ombro da gente. Diz o grande Bertolt Brecht, que era um poeta e autor de teatro, que era um homem de esquerda, ele não chegou nunca a ser filiado ao Partido Comunista, porque ele achava que, como artista, como poeta, ele tinha que ser livre para poder, até se for o caso, criticar o próprio partido. Se ele fosse atrelado, se ele tivesse carteira do partido, ele não teria independência. Já teria que ser fiel como um cão. Então ele dizia o seguinte, sobre a ciência e sobre a tecnologia, na peça dele chamada A Vida de Galileu, sobre o Galileu Galilei, que a ciência existe para aliviar o peso da existência humana. Isso é como um todo. Você pode entender isso na medicina, mas você pode entender na tecnologia também, nessa tecnologia que a gente usa no dia a dia. Você não tem que ser escravo dessa coisa aqui, né? De ficar ali no smartphone o tempo todo. Isso é útil para você resolver problemas, não para te criar problemas. Então, da mesma forma que tentar convencer os colegas de jornal que tinha que mudar. Eu acho que agora tem que se falar para os sindicatos entender que a tecnologia avançou. Os carros de hoje não são aqueles carros que eram fabricados na década de 50, 60, 70, 80 ou 90. As ideias, as atitudes têm que avançar também. Daí tinha aquele negócio, o robô na indústria. O robô é o de menos. O robô é a tecnologia mais boba. Mas a máquina inteligente, que é um carro atualmente, né? A Dilma não esteve lá visitando o carro elétrico e sem motorista. Que anda sozinho. Isso diminui a mão de obra. Então, para onde vai essa mão de obra? Tem que canalizar. Daí é que você tem que pensar um país, né? Você vai falar assim, a Coreia foi fácil, porque é menor e tal. Mas eu acho que nós podemos pensar nisso também. Sabe, que país nós queremos? Nós temos um país com um território bom, que pode continuar produzindo coisas, né? Agora, o que nós vamos produzir? Produzir tecnologia, serviços, entendeu? Daí você estabelece que país nós queremos. E que é uma área, tecnologia, que o Brasil está ficando para trás. Então, por falta de investimentos, os melhores pesquisadores vão para fora, né? Exatamente. Infelizmente, inovação, nós estamos ficando para trás. A gente esquece que quem fez o Facebook foi aquele cara e um brasileiro, né? Exatamente. Mas sempre tem um brasileiro metido, quer dizer, a gente tem... Eu acredito nisso, né? Nessa capacidade humana, quer dizer, estamos falando dos nossos conterrâneos, que são os brasileiros. O brasileiro, só que isso daí não é estimulado. É estimulado apenas o consumo, e isso vem vindo de muito tempo. Essa coisa de acreditar, o país é grande o suficiente, então só o consumo interno faz a economia andar. Isso era bom na pré-história da economia. Numa economia globalizada, vem a China aqui, compra matéria-prima, leva lá, produz e vende aqui a preço de banana para nós. Nós continuamos consumindo, só que a grana maior vai para onde? Vai para lá. E aí as fábricas brasileiras, assim como fábricas europeias, americanas, vão produzir na China, criando emprego lá. Exatamente, que é um problema na Europa, mas lá eles têm. Em Portugal, das indústrias lá, até de tecido, de roupas em Portugal. Não, eu vou contar uma história aqui. É um primo meu, ele tem cerca de 70 anos hoje, começo da década, ele é português, mora lá no Porto, começo de 80 para 90, virada ali da década de 80 para 90, ele tinha uma fábrica de tecidos, ou melhor, de confecções. Ele fabricava sobre encomenda para Nike, para Adidas, para outras empresas, né? Ele fechou, ele não quebrou, ele fechou porque não conseguia mais concorrer com aqueles tigres asiáticos. A China ainda não estava no mercado, né? Eram os tigres asiáticos, Coreia, Indonésia, Tailândia, ali outros países,
da Ásia, ele simplesmente fechou, porque falou, vou fazer outra coisa, porque eu não consigo concorrer. Imagina hoje com a China, então. Não, é impensável. Eu estive em Portugal há 2 anos, cara, um pouco mais de 2 anos. Fui comprar uma roupa, eu quero uma roupa portuguesa, made in Portugal. Não existe. Não, made in China. Aí encontrei, daí eu falei assim, não, essa aqui o senhor pode levar. Eu comprei até um casaco de frio, estava frio quando estava lá. E, não, esse aqui é feito aqui. Ela me explicou de alguma maneira que tinha, comprei em Coimbra até. Mas claro, um Dom Quixote, né? Se eu vou comprar mal, eu vou resolver o problema econômico. Mas isso para dizer que a economia mudou. Para melhor ou para pior, mas mudou. E nós não pensamos nisso, quer dizer, o país não está pensando nisso. O país está pensando com a cabeça da década de 50, 60. Sabe, economicamente, em termos de desenvolvimento industrial até. Aquela política desenvolvimentista. Fica aqueles desenvolvimentistas contra o outro não sei o quê, fica aquelas correntes. Não, tem que pensar, o mundo mudou. E o país continua atrasado. E as nossas lideranças políticas, sindicais, religiosas, jurídicas, educacionais, continuam no século passado. Porque já estamos nos referindo ao século passado. Estamos no século XXI, viu, gente? A gente já chegou lá. E continuamos com um pensamento retrógrado. A gente está reacionário, a gente está cada vez mais num pensamento de achando que o Estado vai prover tudo. O Estado provedor acabou. Não tem dinheiro. E o dinheiro não surge, como dizia o seu pai, o seu avô, não nasce em árvore. É a riqueza que você gera. Entendeu? E enquanto a gente ficar estimulando o consumo, a Bolsa Família tem que dobrar mesmo o valor, porque senão como é que os caras vão consumir? E as coisas subindo, a inflação subindo, tem que dobrar mesmo. Porque não tem nenhuma educação para o consumo, né? Consumir o quê, cara pálida? Um sapato novo da Nike, de não sei o quê. É isso? Precisa consumir realmente? Está fazendo falta ou não? Se você cria esse tipo de necessidade, daí você cria a violência nasce daí. Tudo está ligado. Assim, né? Tem aquela bendita frase, pô, como é que tá esse negócio da segurança? É economia, imbecil, é economia, né? Quer dizer, tudo está ligado. Quer dizer, se você não pensar que esses fatores, a gente pensa, não, eles estão falando de uma coisa lá, e o assunto começou, que o Edu perguntou o negócio do Lava Jato, não sei o quê, e já estão falando de outra. Porque é muito fácil a gente botar na cadeia o Lava Jato. Os caras envolvidos no Lava Jato. Lei existe. Lei existe. Você põe na cadeia, resolveu. Quando o mensalão, as pessoas já estavam sendo julgadas no mensalão e as pessoas já continuavam metendo a mão. Está correndo o Lava Jato aí com essas coisas e está gente metendo a mão em outro lado, porque virou um país de criptomaníacos, parece, né? Que todo mundo tem que... Primeiro o meu. Qual é? A gente está falando aqui de retrocesso em ideias econômicas, práticas, né? E sobre retrocesso na vida pessoal? Por exemplo, você vem do teatro, que é uma área que lida muito bem com homossexuais. Por outro lado, políticos aí se debatendo, uns contra, outros a favor do casamento gay. Como você vê essa posição? E a sociedade também, muitos contra, outros tantos a favor, né? Uma questão que eu considero aí pessoal, né? Como você vê esse conservadorismo? Eu acho que não é uma questão nacional, é uma questão pessoal, entendeu? É uma questão que deve ser, cada um resolve de sua maneira. Quer dizer, e para que precisa lei, meu? Isso eu falo também, daí fica assim, não, você tem que instituir o casamento formal, não sei o quê, mas já existe a lei, você pode ir lá na lei e fazer uma união civil. Uma união civil. Por que daí fica outro, mas o casamento é uma palavra sagrada. Por que fica mexendo nisso com tantos assuntos? Só fala assim, mas isso daí tem que começar nisso para poder resolver a homofobia. Não é por aí. Eu acho que a questão é... O buraco, como se dizia na minha época, o buraco é mais embaixo. As pessoas se preocupam em defender e outras se preocupam em criticar e até criminalizar, se for possível, e não discutem coisas mais importantes para a nação. De novo nós queremos lei. De novo nós queremos mais uma lei. Para que mais uma lei para isso? Nem para proibir, nem para liberar. Nada, deixa a pessoa eu acho que decidir. É uma questão pessoal. A pessoa decide e pronto. Claro, se ela quer eu faço se o que unir for melhor para minha do vida. mesmo sexo, o problema dela. Lógico. Sabe, eu acho que a sociedade brasileira sempre foi muito conservadora. Em assuntos de comportamento,
Ela sempre foi conservadora. O brasileiro é conservador, até pelas nossas raízes ibéricas. Né? E nós acabamos de citar Portugal, no caso aí que você falou da roupa. Portugal foi, desde 2010, tem o casamento gay. Mas conseguiu ainda ser mais... Portugal, que era mais conservador que o Brasil, até década de 60, 70... Não feriu ninguém, entendeu? Não fere ninguém. Aprova isso. Já que precisa de lei, querem lei? Então faz a lei, entendeu? Isso você não acaba com a homofobia. Com pensamento homofóbico não se acaba com lei. Não se acaba com lei. Quer dizer, você pode aprovar o casamento homossexual, o casamento homoafetivo. Tá? Tudo bem, você precisa de lei, gosta de mais uma leizinha, então ok. Mas pensar que isso vai reduzir a homofobia que está enraizada na sociedade, não é por aí. É um processo muito mais civilizatório, muito mais profundo, de raízes muito mais sérias, entendeu? Que envolve outros valores que não as preferências sexuais, os prazeres que cada um escolhe para si na vida. É a mesma, quando me perguntam assim, o que você acha do aborto? Eu falo assim, pergunte às mulheres. Eu não engravido, isso aí... Não, eu acho que diz mais respeito às mulheres do que a mim, homem. Não, é claro que é seu pensamento. É sim, não, diz respeito a nós. Claro, né? mas mais as mulheres. Muito mais as mulheres. Por exemplo, estamos aqui 2 homens falando disso. Daí você pergunta, eu falo assim, está faltando uma mulher aqui. Está faltando uma parte interessada. A mais interessada. A mais interessada, entendeu? Se você, como é que você discute uma coisa dessa? Daí eu acho o mal a religião é muito mais lenta, né? Como as leis também são muito... Os costumes avançam mais rapidamente do que as leis, do que as religiões. As religiões vão atrás se adaptando, se ajustando, porque sempre foi assim. A sociedade, o homem... tentando não parecer contraditórias, né? Não, eu não posso liberar uma coisa que antes eu dizia que era proibido. Hoje você tem um Papa muito mais aberto à discussão disso. Não digo a aceitação. Felizmente, que é uma autoridade religiosa. Então, mas ao mesmo tempo você vê crescer um conservadorismo em outras áreas, entendeu? Você vê o islamismo nessa coisa brutal. E mesmo dentro da Igreja Católica, sim, com esse Papa mais liberal, há pouco tempo, talvez no mês passado, o Papa fez um discurso dizendo que precisava acolher na igreja os divorciados e os gays. Foi suficiente para aparecer aí um cardeal, um bispo e 200 mil assinaturas de católicos dizendo que são contra. Né? Porque nós somos conservadores. Agora, a civilização avança muito mais rapidamente do que as leis. As leis elas vêm a reboque da sociedade, porque a sociedade avança, entendeu? É que nem tem gente que setores da igreja, setores religiosos, não só da igreja católica, que ainda tem um pé atrás com a pílula anticoncepcional, que é absurdo. Ou com os preservativos. Como se você não pudesse usar nada que... Não estamos falando de aborto. Não está falando de aborto. Estamos falando de uma coisa ali que é só uma pessoa. Como é que chega isso? Sabe? Porque a gente caminha as leis e os costumes, as leis e as religiões, os dogmas, vai a reboque da civilização. A civilização avança e é irreversível. Não adianta a gente conter o fluxo de um rio, ele vai. E se você segurar aqui, se represa de um lado, ele vai só no outro. Então, o meu lado otimista em relação à humanidade é que é quase inevitável, quase natural. A natureza age assim. Não é com a velocidade que gostaríamos, mas... Não, mas ela avança. Está indo. Avança, às vezes dá um retrocesso, depois dá mais avanços. Mas são as instituições. O Charles Chaplin dizia que tinha medo das instituições. De todas as instituições. Fosse o Estado, fosse a justiça, fossem as religiões. Ele tinha medo de tudo. Ele está certo. Sabe, porque as instituições, elas atravancam. A função das instituições é criar barreiras. É se proteger. É se proteger. Então, por exemplo, é o que eu falo, a diferença entre arte e cultura. A cultura, ela enrijece os nossos movimentos. Você fica reproduzindo conhecimentos já passados, que você traz para o presente. É importante? Claro que é. O que faz avançar a humanidade é a arte. O que fez avançar a música não é a música folclórica de Portugal, do Brasil, não sei o que. Foi um Mozart que apareceu e botou os inovadores. Que na época, se hoje ele é clássico, na época dele ele foi popular. Muito inovador. Não, ele era popular. Quer dizer, no Brasil é essa divisão de clássico, popular, regional, não sei o que.
Hoje, por exemplo, eu vejo na música nossa aqui uma mediocrização, né? Estou falando de arte, porque se apoia na cultura, na pior cultura. A única coisa que faz a sociedade avançar, o pensamento avançar, e até a cultura, porque ela vem a reboque, é a arte. É a arte que rompe, é a arte que quebra os diques, que quebra a fronteira. Você me fez uma pergunta sobre casamento gay. Eu lembro que a primeira peça que eu fiz, eu tinha 15 para 16 anos, em Marília, no Teatro Amador, no Getan, Grêmio Estudantil de Teatro Amador de Marília, que, só para a guisa de informação, porque não tinha nenhuma ligação maior, era formado por espíritas. E eu, uma família católica, eu fui fazer, me chamaram, porque precisavam de um jovenzinho para fazer um papel numa peça. Você já estava envolvido no teatro? Eu estava fazendo teatro no Colégio Cristo Rei, que era um colégio católico. E daí esse grupo que é espírita me chamou, fui lá. Para mim, espírito católico, eu queria fazer teatro. E a peça chamava-se Chá e Simpatia. Então, eu estou falando de uma história de 53 anos atrás. 61, 62? 62. Exatamente 62, começo de 62. Essa peça tratava de a questão homossexual. Que na época era tabu muito maior que hoje. Se hoje ainda há preconceito, na época era uma coisa, não era preconceituosa, era proibida. Não se falava. Não diria nem que era proibido, sabe, Edu? Eu acho que era um assunto que não se falava. Como não se falava, aborto se praticava, mas não se falava de aborto, né? Também da questão do homossexualismo não se falava. Essa peça foi um sucesso no cinema, um filme, na época fez muito sucesso, deve ter ainda aí, com a Deborah Kerr, que era... E em Marília, foi feita a peça em São Paulo com a Nídia Alícia e o Sérgio Cardoso. E 3 ou 4 anos depois a gente fez em Marília, em 62, a peça do final dos anos 50. E a peça tratava exatamente da questão de um aluno de uma universidade americana, num campus da Universidade Americana, que é diferente dos campos atualmente, era quase uma cidade mesmo, onde os professores moravam ali e os alunos moravam juntos, conviviam as famílias dos professores com os alunos. Tinha um aluno que era homossexual, e que estava na... Eu fazia o papel do companheiro de quarto desse, e que, de repente, o professor, que era dessa turma, o professor de esporte de beisebol, time de beisebol, que começou a denunciar esse cara. Levantou a lebre ali. Falou. Levantou não, aquele cara ali, não sei o que, daí o meu personagem sai, não quer mais morar no quarto com ele, entendeu? Por homofobia mesmo. Essa palavra não existia. Não era nem negócio de me atacar, é porque não pode, é contagioso. Contamina. Como se fosse a lepra, entendeu? Como se fosse uma doença contagiosa de pele. Só que a professora, a mulher desse professor, fica amiga por uma razão ou outra desse aluno homossexual. E eles conversam muito, e daí ele vai para a casa dela, ela está costurando, ele dá palpite na roupa que ela está fazendo, sabe? A peça era sobre isso, e era sobre o preconceito. Em 1962 era uma peça que em Marília, uma cidade muito menor do que é hoje, muito mais provinciana, talvez do tamanho de Tupã um pouco mais, já naquela época, mas tinha um teatro muito forte, um clube de cinema muito forte, um movimento de arte muito forte. Em Marília, em 1962, a questão do homossexualismo da homofobia, que não existia ainda essa palavra, homofobia, foi colocada no palco. E qual foi a reação? Ninguém se escandalizou. As pessoas iam assistir, viam aquilo, aprendiam uma lição daquilo, conversavam sobre o assunto, ou seja, a arte e o teatro servia para romper um preconceito, sabe? Olha aqui, olha para isso, existe. Claro, na época também já existiam, em número muito menor e todos acanhados, os homossexuais da cidade, que eram, assim, viravam figuras folclóricas da cidade, o que era uma maldade terrível, era de uma desumanidade cruel, com essas poucas pessoas que ousavam expor sua homossexualidade. E outros tantos enrustidos, claro, porque não podia, era tal a pressão. Hoje não tem esse problema, sabe? A pessoa, isso a gente avançou. Mas estou dizendo que em 62, numa cidade como Marília,
se conviveu com isso. Então, não tinha problema nenhum fazer. Não sabe? houve passeata contra passeata, Não houve invasão do teatro. Ao contrário, foi um grande sucesso, a peça fez um grande sucesso. Da mesma forma que outros assuntos o teatro tratou também, entendeu? Em seguida a gente fez uma peça que é um clássico do Molière, o Tartufo, que é sobre fanatismo religioso, tão em moda atualmente, né? O Molière já tinha escrito isso 300 anos atrás. E a gente fez sobre fanatismo religioso, sobre o falso profeta, o falso religioso, o falso pastor, o falso, que hoje é só o que nós temos, né? Nós vivemos num país de tartufos, de enganadores que usam a religião para se locupletar. Não só num país, no mundo, né? No mundo, mas no Brasil é assustador, porque nasce a cada esquina tem parece um negócio, parece loja, se prolifera mais do que isso. Não, outro dia, tem um mês ou dois, eu estava no domingo, 6h30 da tarde, andando numa região da cidade, aí, periferia. Eu e um amigo meu. Aí começou a anoitecer, começou a aparecer igrejas. Uma em cada esquina, sem exagero. Às vezes no meio do quarteirão tinha mais uma. Tanto em prédios comerciais como em residências, na garagem das pessoas. Era impressionante. Porque é mais fácil você abrir uma igreja hoje do que você abrir um comércio. E não paga impostos, não paga IPTU, claro. Não paga nada. Né? Vira uma fonte de renda. Sabe? Claro que não todas as religiões. Né? Não, mas principalmente as mais tradicionais. Religião é uma coisa, seita é outra. Entendeu? Exatamente. A religião protestante, a religião católica, o islamismo, os espíritas não acho que não é religião, eles não, mas não é mais, entendeu? No protestantismo teve várias correntes, né? Como tem no catolicismo, os ortodoxos, tem os batistas, os presbiterianos, que desenvolve, tem um pensamento por trás. Embora eles se beneficiem dessas leis todas, tem outros objetivos. Você pode questionar quando você quiser, mas você tem que respeitar. Agora, quando isso vira um meio de vida... Sim, exatamente, quanto a isso, né? Daí qual é o valor? O cara está sem perspectiva, ele fala, eu vou virar, sei lá, um religioso, né? Um líder religioso. E aí monta ali, né? E o pior é que nesse país está chegando... Na falta, a gente está tentando, eu tento sempre ligar o assunto que nos traz aqui nessa conversa, porque a gente levantou mais. Na falta de perspectiva de que país, de que nação nós estamos falando, né? Que nação nós queremos que o Brasil se torne, porque país ele já é geograficamente e tal, mas como nação, como pensamento, quando você vê que o Congresso Nacional fica na mão da bancada religiosa, evangélica, num sentido quase pejorativo, né? Porque eu tenho o maior respeito pelos evangélicos, mas ali é negócio, é a fé com a bancada da bola, sim, porque... a bancada dos evangélicos, a bancada de gente, da bala, a bancada da bala, que são e daí quem é que... E a bancada do Brasil? Não tem, né? É cada um por si, Deus para todos. Então não reclame da violência. Se é esse o Brasil que a gente quer, ok. Lamentavelmente vamos ter que conviver com a violência, com o roubo, com as lava-jato, entendeu? Com tudo mais, porque nós não estamos querendo construir um país nenhum, uma nação nenhuma, a gente está querendo cada um salvar o seu, a bancada da bola, a bancada dos evangélicos, a bancada da bala, a bancada do chiclete, a bancada do... Só não tem a bancada da arte e da cultura, porque essa daí não interessa para ninguém. A bancada da educação também não existe. Né? Já ouviu falar em bancada da educação? Não. E são uns poucos aí, falando como sozinho, Buarque, né, uma voz quase isolada, aí um ou outro é que defende a educação. Não, todos falam demagogicamente. Oh, sim, mas defender mesmo, aí já é outra história, né? Não, sabe, então quando você corrompe os valores mais sérios, né, porque o sentimento religioso é uma coisa muito pessoal, que você tem que respeitar. Meu respeito, eu acho que é o maior respeito, não tenho nenhuma crença religiosa, mas respeito todos desde que honesta, desde que a pessoa honestamente professe aquilo por convicção, entendeu? Mas que respeite o outro também. Porque pessoas honestas e desonestas existem em todas as áreas, inclusive na religião. Então, infelizmente. Mas aí, mas na religião eu acho mais sério, porque está lidando com uma coisa que... Com a confiança das pessoas. A confiança. Para mim é pior que um estelionato, você entendeu? Porque eu mexo na esperança. Da mesma forma que quando se fica aqui no Brasil agora tem esse negócio, tem uma escola, uma universidade de teatro em cada lugar.
pelo interior, se espalhou por cidades do interior que não sequer tem um teatro. É a mesma coisa. Por que eu acho isso criminoso? Igual a religião, porque você está corrompendo uma coisa que é o sonho das pessoas. Você está vendendo a possibilidade de uma coisa para um adolescente, para uma criança, de ser ator, de ser artista, por causa muito da televisão, em função da televisão, né, que cria esse sonho, sem que a pessoa saiba que seja teatro. Você corrompeu o sonho, você não pode corromper o sonho de ninguém e nem alimentar sonhos falsos para você ganhar dinheiro. A religião faz isso, as seitas às vezes fazem isso. Usa o teu sentimento mais honesto, mais sincero na sua relação com o divino, seja qual for esse divino que você acredita, da mesma forma que você faz com a vida das pessoas, do sonho das pessoas de uma vida artística. Vai fazer curso de teatro, eu falo para as pessoas, vai fazer um curso de teatro pelo prazer que é fazer teatro. Vai fazer um curso de música pelo prazer que é tocar um instrumento, cantar uma música. Não porque você vai formar uma dupla com seu sobrinho, com seu primo, com não sei o quê, e vocês vão faturar dinheiro. Estourar, de fazer sucesso, vai aparecer no Faustão. Ou vai ser ator para trabalhar na novela. Não, faça pelo prazer. Se, fazendo pelo prazer, a música, o teatro, ficando nessas duas áreas, surgir a possibilidade de você profissionalmente viver disso, uma maravilha, ótimo, mas só o fato de você gostar de música, melhorar seu gosto musical, sua habilidade na execução de um instrumento, vai te fazer uma pessoa melhor. Oswaldo, eu preciso fazer agora um intervalo, nós voltamos logo em seguida nessa conversa aqui que está tão produtiva.